Que Deus abençoe você e sua família, lhe conceda a paz, uma vida nova em Cristo. Eu sou o Padre Dalmo, sou o pároco de São Pedro e São Paulo, em Tibiri 2. Por meio deste canal, nós estamos realizando uma obra de evangelização e formação. Desejamos que você possa se apropriar desse conteúdo e vivenciar de maneira mais profunda e madura a sua fé em Jesus. Falaremos um pouco sobre a ressurreição do Senhor e como essa ressurreição fala alto para a sua igreja e é o fundamento da vida da própria igreja. Jesus morre como vítima de um processo religioso e político. Do ponto de vista religioso, a oposição das autoridades do templo; do ponto de vista político, a oposição de Jesus ao que possivelmente seria a chamada paz romana. Então Jesus morre condenado como subversivo. Nós estamos diante da ressurreição do Senhor, que apresenta grandes elementos sobre a Santíssima Trindade. A ressurreição é um dado trinitário. A revelação iniciada com a criação do mundo chega à sua plenitude com a ressurreição de Jesus. A ressurreição, então, é o ponto mais elevado da revelação de quem venha a ser Deus para nós e Deus conosco. Quando nós falamos da ressurreição como obra da Santíssima Trindade, nós devemos perceber primeiramente que a ressurreição é uma obra do Pai, é uma obra do Filho e também do Espírito Santo. Mas a ressurreição é também testemunho do Pai. Quando o Pai ressuscita Jesus dentre os mortos, ele apresenta Jesus como a sua testemunha. Testemunha que o livro do Apocalipse chama de a testemunha qualificada. Jesus é a testemunha por excelência. Aquele grito que Jesus dá na cruz na Sexta-feira Santa, perguntando por que o Pai o abandonou e que se depara com o silêncio, é finalmente respondida no domingo da Páscoa, na madrugada do domingo, quando Deus traz o seu Filho de volta à vida. A ressurreição de Jesus, então, é um testemunho do Pai. O Pai, então, qualifica Jesus como sua testemunha, como seu profeta, como anunciador do reinado novo de Deus, e ao mesmo tempo diz que Jesus é aquele que tem autoridade de revelar plenamente quem é Deus como Pai. No segundo momento, nós vamos perceber que a ressurreição também é um auto-testemunho do Filho. O Pai, trazendo o Filho de volta dos mortos, anuncia para o mundo que este Filho, Jesus de Nazaré, o seu profeta, seu Filho, anunciador do reino, tem palavras de verdade. E essas palavras de verdade anunciadas por Jesus de Nazaré são, na verdade, o seu grande testemunho. A verdade dita por Jesus é acerca dele, do reinado de Deus e do seu Pai. Olhando então para a vida de Jesus e para Jesus agora como ressuscitado dos mortos, como aquele que tem as chaves da morte, Senhor dos vivos e Senhor dos mortos, nós vemos que Jesus é apresentado ao mundo como aquele que revela firmemente o Pai e o seu reinado. Como obra do Espírito, a ressurreição deve ser vista porque o Pai, então, no seu Espírito, traz Jesus de volta dos mortos. O Espírito é entregue ao mundo como Espírito testemunha do próprio Jesus. Então vamos perceber um caráter testemunhal na ressurreição de Jesus. Nós nos acostumamos com os textos da Páscoa, e os textos da Páscoa sempre falam de Jesus que aparece para alguém que está em crise de fé. Jesus vai restaurar a fé dos seus discípulos. Essas pessoas, quando têm a fé restaurada, se tornam testemunhas da ressurreição, testemunhas do ressuscitado. Mas nós devemos perceber que antes do testemunho dos homens e mulheres que foram encontrados por Jesus, o próprio fato de Jesus ser reerguido dos mortos é um auto-testemunho sobre ele, um testemunho sobre o Pai e um testemunho sobre a força viva do Espírito. A ressurreição, então, é testemunho. A ressurreição é também obra da justiça. A última palavra nunca vai ser da intolerância, da maldade que gera violência. A última palavra nunca vai ser da inveja e da morte. A última palavra pertence a Deus, e Deus, como portador da última palavra, apresenta o seu Filho como juiz do mundo. Por essa razão é que nós rezamos no credo que Jesus está sentado à direita de Deus. Sentado à direita de Deus porque goza de todo o poder divino, mas também porque ele é a testemunha, o canal e a ponte pela qual podemos chegar até Deus e a vivenciar o seu reinado.
Olhando a ressurreição como testemunha, nós vemos que uma vez que Jesus é a testemunha do Pai, que o Espírito revela quem é Jesus, Jesus revela quem é Deus, então agora está na hora da igreja e das testemunhas humanas. Quando nós olhamos para as aparições do ressuscitado, nós vamos nos deparar com encontros que renovam o chamado. São relatos então vocacionais, primeiramente. Uma vez me perguntaram por que Jesus ressuscitado não aparece para a Virgem Maria. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, mas quando você entra no núcleo das aparições, você percebe que Maria não precisava ver o Senhor ressuscitado. A ressurreição de Jesus é para o mundo, mas as aparições são para aqueles que precisam ser restaurados na fé, aqueles que precisam reencontrar o sentido, reencontrar a fé. Poderemos dar exemplos. Maria Madalena, diante do túmulo, chora. Ela acredita que roubaram o corpo do Senhor. Ela não consegue acompanhar que Jesus ressuscitou. Embora ele tivesse dito antes aos seus discípulos que ressuscitaria, mas ela continua pensando com a lógica natural e humana. E a lógica natural e humana é: se o túmulo está vazio, é porque roubaram o corpo do Senhor. Chega um ponto mais dramático em que ela conversa com Jesus e acha que ele é o jardineiro. Não o reconhece. Só o reconhece no momento em que ele a chama pelo nome, Maria. Então, a ressurreição de Jesus tem para nós essa dimensão de restauração da vida. E as aparições restauram o chamado que um dia o Senhor nos fez. A nossa vida é uma vida pascal de homens e mulheres ressuscitados. Mas para vivermos como ressuscitados, devemos passar pela dor e pelo abandono da Sexta-feira Santa, pelo silêncio do Sábado Santo, para podermos contemplar a glória do Senhor no domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é o famoso episódio de Jesus e os discípulos de Emaús. Jesus acompanha os discípulos que estão a caminho. Jesus conversa com eles, e a conversa que tem com eles revela toda a tristeza do coração daqueles dois. Sobre o que vocês estão falando no caminho? Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí aparece uma fala da decepção. Nós acreditávamos que ele seria o restaurador de Israel, mas até aqui nada. Nada aconteceu. E aí Jesus os critica dizendo que eles são lentos e lerdos para crer naquilo que está na palavra. E depois de lhes explicar as Escrituras, é reconhecido quando o pão é partido. Palavra e pão. Palavra e Eucaristia. O pão da palavra e o pão eucarístico são os sinais de que nós contemplamos o Jesus ressuscitado, liberto das amarras da morte e sendo o Senhor dos vivos. A sua igreja, então, é a porta-voz da ressurreição. Por isso que eu vou destacar ainda uma outra imagem, Tomé. A aparição de Jesus aos discípulos tem dois momentos quando Tomé está relatado no Evangelho: a ausência e a presença de Tomé. Tomé ausente. Quando ele está ausente, ele não vê o ressuscitado. O ressuscitado aparece na comunidade. Nesse sentido, ninguém pode vivenciar a sua fé distante da comunidade. A fé é um dado pessoal, mas é também um dado comunitário. E o dado comunitário da fé fortalece a nossa fé pessoal. A fé pessoal, então, necessita da fé vivenciada em comunidade. E o segundo momento, quando Tomé finalmente está no grupo. Quando Tomé está no grupo, é corrigido por Jesus. Jesus pede que ele acredite e não seja incrédulo. Então nós devemos pedir ao Senhor que a sua ressurreição nos conceda essa graça de passar da incredulidade para uma fé viva, liberta e libertadora. Desejo que Deus, Pai das misericórdias, Ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, lhe conceda e nos conceda a graça de escutar a palavra viva do seu Filho, e assim, o reconhecendo no pão partido, nós possamos a cada dia construir a nossa vida em comunidade, para que a nossa igreja seja cada vez uma igreja mais próxima dos sonhos de Jesus de Nazaré, testemunha do reino, testemunha da paz e da justiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Pai das misericórdias nos abençoe sempre. Amém.